FM, Rádio Brasil Central. Em Goiânia, 7 horas. Agora, pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1, o Mundo em sua casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em sua casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. Hoje é sexta-feira, dia 13 de janeiro de 2012. Bom dia, você ouvinte. Bom dia, Karine Pinheiro. Bom dia, Gil Bonfim. Bom dia, você que ouve o Mundo em sua casa. O Mundo em sua casa. Tempo e temperatura. A previsão do tempo para hoje em Goiânia é de céu encoberto, nublado, com chuva e possíveis trovoadas isoladas. A temperatura máxima atinge os 27 graus. A umidade relativa do ar fica entre 95% e 80%. Neste momento, os termômetros marcam 21 graus em Goiânia. E o Mundo em sua casa também é retransmitido pela 101,5 FM de Iporá. 7-2. O Mundo em sua casa. Manchetes dos jornais brasileiros. O Globo, silicone opõe pacientes e médicos ao governo. Folha de São Paulo, CNJ vê R$856 mil atípicos em contas bancárias de juízes. Correio Brasiliense, ameaça de greve põe o governo em saia justa. O estado de São Paulo, contas no judiciário, tem R$855 milhões atípicos de SCOAF. Valor econômico, plano para hidrovias fica no papel. Estado de Minas, o pepino sumiu. Jornal do Comércio de Pernambuco, infratores no comando. 0 hora de Porto Alegre, o pacote da seca. Brasil Econômico, depois de supervalorização, preço de imóvel vai estabilizar em 2012. Diário da Manhã, castigo aos pais ausentes. O Popular, profissionais de saúde pedem socorro à polícia e os pacientes. 7-3. Vamos saber uma prévia dos fatos que serão notícia nesta sexta-feira com o repórter Paulo Henrique Santos. Bom dia. Bom dia, Gil. Bom dia, Karine. Bom dia a todos. Olha, daqui a pouco o governador Marconi Perillo participa de solenidade no Palácio das Esmeraldas para a assinatura de acordo de cooperação entre o governo estadual e a Caixa Econômica Federal para o financiamento de casa própria a servidores estaduais. Esse foi um dos acordos, né, feito durante a compra da folha, né, pela Caixa Econômica Federal, e agora vai ser anunciado oficialmente essa linha de crédito diferenciada para servidores estaduais, que agora recebem pela Caixa Econômica Federal. E a capital de Goiás alcançou o 15º lugar no ranking dos locais mais procurados por estrangeiros no Brasil e está à frente de capitais litorâneas como Fortaleza, Recife e Vitória. Essa é uma das constatações da terceira edição do Boletim de Dados do Turismo de Goiás, realizado pela Diretoria de Pesquisas Turísticas da Goiás Turismo. O boletim reúne os principais estudos qualitativos e quantitativos sobre o setor econômico que é capacitado para atrair visitantes ao estado. Em relação à ocupação hoteleira, as cidades de Pirenópolis, Goiás, Caldas Novas e Goiânia estão entre as mais regulares do estado. Em Caldas Novas, o percentual de ocupação dos meios de hospedagem chega a 80,8% no período de férias. A média anual da cidade das Águas Termais é 57,6%. Em Goiânia, a taxa de ocupação média é de 68,1%. O auge é atingido nos meses de julho e setembro, com 74% de ocupação. Em Pirenópolis, a média anual é de 36% e na cidade de Goiás, 24%. Então, a gente vai saber, né, os motivos desse crescimento do turismo e por que Goiás é tão atrativo para os estrangeiros, né? Para turistas estrangeiros. Uma notícia séria. O Instituto Nacional de Câncer, José Alencar Gomes da Silva, o INCA, prevê que pouco mais de 1 milhão de brasileiros receberão nos próximos 2 anos o diagnóstico de câncer no país. Estima-se que os novos casos da doença devem atingir 50,8% dos homens, sendo que o câncer de próstata é a doença mais comum entre eles. E as estatísticas apontam a necessidade de ações públicas de conscientização em relação à importância do rastreamento e da detecção precoce, de modo a oferecer um melhor prognóstico dos casos identificados. É aquela velha história, né? O homem não vai ao médico, o homem tem preconceito, né?
E o câncer de próstata é muito sério, né? É verdade. Preciso lembrar que a partir dos 40 anos, não é, Paulo? É verdade. Você está um pouco longe ainda, né, falta Paulo? alguns anos. Então, a partir dos 40 anos, todo homem deve fazer o exame preventivo. Não custa nada, né? Tem que deixar o preconceito de lado, né? Entender que a saúde vem sempre em primeiro lugar. Então é isso. Esses são os nossos destaques de hoje. Obrigado, Paulo Henrique Santos. E você confere detalhes dessas informações ao longo da programação e também amanhã aqui mesmo no Mundo em Sua Casa. 7:06. O Mundo em Sua Casa. A política em Goiás. A Assembleia aprova na Comissão Mista 2 dos 4 projetos de lei do Governo do Estado que tramitam no período de autoconvocação do Legislativo. Na tarde de ontem, 2 projetos do Executivo foram aprovados em primeira votação e devem ser apreciados na segunda votação na tarde de hoje. Um deles reajusta os valores das gratificações dos policiais militares, civis e bombeiros do entorno do Distrito Federal. Outra matéria corrige uma falha na lei que dispõe sobre o novo padrão de serviços de atendimento do VaptVupt, excluindo 39 servidores administrativos da Defensoria Pública, medida classificada como sendo muito importante pelo subdefensor público do Estado, Cícero Goulart. Olha, é muito importante porque está se fazendo justiça com os servidores do Estado de Goiás. Todos os servidores do programa VaptVupt no Estado estão recebendo essa diferença de gratificação e também retroativamente. Nós ficamos de fora por uma falha legislativa, por um lapso, por um esquecimento. Então está se fazendo justiça com os 39 servidores administrativos que atendem no programa VaptVupt, que funciona ali na Defensoria Pública, exclusivamente com atendimento jurídico. Então, todos vão poder trabalhar, dormir tranquilo. Inclusive, eles ficaram sem receber a gratificação referente a dezembro, passaram o Natal aí um pouco a ver navios, frutaram seus planos, mas o Estado de Goiás, o governador Marconi Perillo, o líder Ed Valim, principalmente o vice-presidente da Casa, Fábio Souza, que tenha nos apoiado, nos fizeram essa justiça. As matérias que tratam do Fundo Especial para a CELG e do piso salarial para professores tiveram pedidos de vistas e somente na tarde de hoje poderão ser votadas. O deputado Luiz César Bueno do PT pediu vistas da matéria referente à CELG. Olha, nós estamos analisando a parte do fundo que estabelece o comprometimento com pagamento de precatórios, com pagamento de dívidas judiciais. Nós estamos analisando que precatórios são esses, que dívidas são essas. O líder do governo, o deputado Helder Valim do PSDB, disse que a iniciativa das oposições é um fato normal e regimental. Nós temos procedimentos regimentais. E esses procedimentos permitem o pedido de vista, apresentação de emendas, interstícios de tempo diversos entre um processo de votação e outro dia de votação. Então isso não nos preocupa, é um procedimento normal. O deputado Niro Rezende do DEM adiantou que a pretensão dos líderes partidários realizar sessões no final de semana, se necessário, para concluir as votações. Nós estamos determinados que, se preciso for, está vindo aqui no sábado e no domingo. Então, se não terminar até na sexta-feira, como com certeza, pelo que nós estamos vendo o andar aqui da carruagem, não vai terminar. Então, que nós estamos programando para estar aqui sábado e domingo, não segunda e não terça. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. 7:08. O Mundo em Sua Casa. Política Nacional. Ministro Fernando Bezerra afirma que acusações são ataques à imagem dele e ao PSB. O ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, prestou depoimento nesta quinta-feira à Comissão Representativa do Congresso Nacional. Ao se defender das acusações de irregularidades em sua gestão, Bezerra afirmou que elas têm o objetivo de atacar o PSB e a sua imagem pessoal. Com a ajuda de planilhas, Bezerra tentou negar que tenha privilegiado Pernambuco, seu reduto eleitoral. Segundo o ministro, o maior volume de recursos pagos para Pernambuco teve razão técnica e não política. Pernambuco foi o estado dos 218 que recebeu o maior volume de empenhamento, com 98 milhões de reais foi o total que foi empenhado para Pernambuco. Em segundo lugar vem São Paulo, com 40 milhões de reais. Em terceiro vem o Espírito Santo, com 16, e depois se seguem os demais estados. Mas queria chamar a atenção dos senhores para o seguinte: dos 98 milhões de reais empenhados a favor de Pernambuco, 70 milhões foram empenhados para construir um sistema de barragens, na realidade 5 barragens, para poder evitar desastres naturais de grandes proporções,
como Pernambuco e Alagoas vivenciaram no ano de 2010 e que teve recorrência em 2011. Sobre as acusações de nepotismo na Codevasp, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Paraíba, que teve seu irmão na direção da empresa internamente por quase um ano, Bezerra negou que tenha feito qualquer indicação para a companhia. Nunca houve indicação ou nomeação de parente por parte do ministro da Integração para a direção da empresa Codevasp. A circunstância que se deu para que o diretor Clementino Coelho pudesse ficar respondendo pela presidência da Codevasp foi pela vacância do cargo. Ao se defender da acusação de que teria privilegiado o filho, o deputado Fernando Bezerra Coelho, na liberação de emendas, ele sustentou que diversos deputados tiveram o mesmo tratamento. E não é correto afirmar que apenas um teve 100% empenhado. 54 parlamentares tiveram 100% das suas emendas empenhadas. Fernando Bezerra fez questão de ressaltar que em 30 anos de vida pública não tem nenhuma condenação contra si próprio em qualquer instância do judiciário. Com informações de Brasília, Apolos Neto. E a presença do ministro foi mais um palanque lá na Câmara dos Deputados. Agora são 7h12. O governo decidiu liberar 48 milhões de reais para os estados da região sul atingidos pela estiagem. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná receberão cada um 10 milhões para investir em poços artesianos, cisternas e outras ações preventivas. Além disso, o Rio Grande do Sul, mais afetado até agora pela seca, vai receber 18 milhões para ações emergenciais de socorro e assistência aos municípios. Um relatório do COAF, órgão de inteligência financeira do Ministério da Fazenda, revela que 3.426 magistrados e servidores do Judiciário fizeram movimentações consideradas atípicas no valor de 855 milhões de reais entre 2000 e 2010. O documento ressaltou algumas situações consideradas suspeitas. É o caso de 3 pessoas, 2 delas vinculadas a um tribunal de São Paulo e uma do Tribunal de Justiça da Bahia. Essas pessoas movimentaram mais de 116 milhões de reais em um único ano, 2008. Segundo o relatório, 81% das comunicações consideradas atípicas estão concentradas no Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça da Bahia e no Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Sem apontar nomes ou separar entre servidores e juízes, os dados também mostram que ocorreram depósitos em espécie no total de 77 milhões de reais realizados nas contas dessas pessoas. O documento, de 13 páginas, foi encaminhado na tarde de ontem ao Supremo Tribunal Federal pela corregedora do Conselho Nacional de Justiça, Eliana Calmon. Ela disse ao STF que não houve quebra de sigilo para se chegar às informações. A tipicidade nas movimentações não significa crime ou irregularidade, mas apenas que aquela operação financeira fugiu aos padrões da norma bancária e do Sistema Nacional de Prevenção à Lavagem de Dinheiro. E a OAB promove ato em defesa do Conselho Nacional de Justiça. Está marcado para o dia 31 de janeiro um ato político promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil em defesa dos plenos poderes do Conselho Nacional de Justiça, órgão responsável por julgar questões ético-disciplinares envolvendo magistrados. A manifestação é uma reação da entidade à ação ajuizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, que questiona os poderes do CNJ para investigar e punir juízes por desvios na função. No fim do ano passado, o ministro Marco Aurélio Mello, relator da ação, concedeu liminar à MB. A expectativa é de que a ação direta de inconstitucionalidade possa ser julgada no mérito na volta do recesso a partir de 1º de fevereiro. Para o presidente da OAB, Ofir Cavalcante, o esvaziamento dos poderes do CNJ só reforça a convicção de que o poder judiciário é o menos transparente dos 3 poderes. O judiciário ainda não está acostumado com essa transparência. É necessário que o judiciário cada vez mais avance. Tem que deixar bem claro que a independência e a liberdade do juiz tem que ser sempre preservadas. O juiz tem que ganhar bem, tem que ser muito bem protegido para poder exercer a sua atividade com segurança. Entretanto, é necessário que o juiz preste contas à sociedade. O presidente da OAB disse ainda que já está confirmada a presença de Nelson Jobim no ato. Para Ofir, o apoio do primeiro presidente do CNJ dará um peso importante. É muito importante que alguém que foi ministro do Supremo Tribunal Federal, que exerceu os cargos que exerceu o ministro Jobim, possa vir aqui dar seu depoimento público a respeito da importância do CNJ para o fortalecimento da justiça. Nesse momento, é muito importante para o fortalecimento da justiça e
sobretudo para que cada vez mais a magistratura possa ter essa representatividade e essa credibilidade que tem, que existe esse órgão de controle presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e integrado por 9 juízes contra 6 integrantes da sociedade civil. Além do ex-presidente do STF, Nelson Jobim, também estão confirmadas as presenças dos presidentes da CNBB, Dom Raimundo Damasceno Assis, e da Associação Brasileira de Imprensa, Maurício Azedo. Também são aguardados juristas, parlamentares e dirigentes de entidades da sociedade civil. Com informações de Brasília, Apolos Neto. 7h16. A presidente Dilma Rousseff teve um encontro privado com o antecessor Luiz Inácio Lula da Silva ontem em São Paulo. Segundo as assessorias do Planalto e do ex-presidente, os dois almoçaram juntos no escritório da presidência na Avenida Paulista. Dilma e Lula saíram sem falar com a imprensa. Também ontem a presidente participou de uma solenidade no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista. Ela assinou um termo de cooperação para a construção de 100 mil moradias populares no estado. Ao lado do governador Geraldo Alckmin, Dilma voltou a exaltar o que costuma chamar de pacto federativo. Ela reforçou em seu discurso parcerias estratégicas com Alckmin e afirmou que, acabada a eleição, essas divergências eleitorais deixam de existir. 7h17. O mundo em sua casa. Se a sua empresa busca reconhecimento, anuncie em uma emissora de credibilidade. Rádio Brasil Central 1270, AM, ondas curtas e tropicais. A certeza de resultado. Qualidade com alcance em todo o território nacional. Ligue 3201-7686. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. Ouça Brasil Central também na internet. www.radiobrasilcentral.com.br. Rádio Brasil Central. Comunicando com o mundo. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. Um homem de 34 anos assassinou seus 3 filhos de 12, 11 e 10 anos de idade e logo em seguida se suicidou. De acordo com informações da polícia, o crime aconteceu por volta das 11h30 da manhã de ontem na zona rural de Diorama, a 264 quilômetros da capital. A arma do crime foi encontrada ao lado do corpo dele no chão, enquanto as 3 crianças estavam dentro do carro. Segundo o irmão do homem, ele estava separado da esposa há aproximadamente 40 dias, porém ninguém sabia o motivo. Ele contou também que viu o homem no carro com as crianças por volta das 9h30 da manhã em direção à fazenda, bastante alterado. Um dos patrões afirmou ainda que o homem faria uso de medicação controlada, porém ninguém soube apontar que doença ele teria. A Polícia Civil de Iporá vai investigar o caso. 4 pessoas da mesma família morreram em um acidente entre o carro em que estavam e uma carreta na tarde de ontem no quilômetro 463 da BR-060 em Jataí. Testemunhas disseram que o motorista do carro teria tentado fazer uma ultrapassagem em local proibido e acabou batendo de frente com a carreta. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o condutor do veículo, James Giovanni de Oliveira, de 34 anos, a esposa dele, Gisele Valéria, também de 34 anos, e os filhos Jander Mock Oliveira, de 11 anos, e Giovanna Mock, de 9 anos, morreram no local. 2 homens armados roubaram aproximadamente R$14 mil de um funcionário de uma revendedora de veículos em Goiânia na tarde de ontem, no setor Alto da Glória. Segundo a Polícia Militar, o trabalhador passou por 2 agências bancárias do setor oeste e em uma no Jardim Goiás, onde realizou os saques. Ele foi abordado pelos criminosos que estavam em uma moto preta quando chegava à empresa. A PM não conseguiu prender os bandidos. 3 acusados de assalto à agência dos Correios são mortos em troca de tiros com a polícia. A perseguição aos 3 assaltantes que roubaram durante a tarde uma agência dos Correios na cidade de Faina contou com o apoio de militares da Companhia de Operações Especiais e do helicóptero da PM. Após uma tarde toda de buscas, os militares da COI preparavam-se para voltar a Goiânia quando foram informados por um chacareiro que bandidos estavam em uma propriedade vizinha na cidade de Itapuranga. Relata o comandante da companhia, Major Edson Ferreira Moura. A minha equipe com o helicóptero já tinha retornado. A equipe da COI ainda permanecia nas buscas, mas resolveram parar para um lanche e por volta de 10 e pouco foi solicitado através de um chacareiro da região o apoio da polícia novamente, porque esse chacareiro tinha ouvido
gritos na chácara vizinha dele, que fica aproximadamente 100 metros, dizendo que vamos amarrá-la. Chegando na chácara indicada, deparou com os bandidos, com a arma em punho, que estavam fazendo de refém. Depois de uma conversa com os chacareiros lá, nós descobrimos que estavam fazendo como refém desde as 21h30. Então, obrigou que se fizesse café, obrigou que se fizesse janta para eles. A equipe fez um adentramento tático na residência, eles percebendo a presença da COI, eles saíram correndo e embrenharam na mata. E quando aproveitaram da escuridão do matagal, eles começaram a disparar contra os nossos policiais. E os policiais, legitimamente, revidou os disparos. Em poder do trio, os militares apreenderam 3 revólveres calibre 38, 41 mil reais roubados dos Correios e um Golfe com placas do Paraná. Dos 3 assaltantes mortos, apenas 2 foram identificados. Miguel Barbosa Alves Neto, de 33 anos, que estava foragido da cadeia de Itaberaí, e José Oliveira Barbosa, de 30 anos, que, segundo a PM, participou em novembro do ano passado do assalto a uma agência do Bradesco na cidade de Goiás. Aulus Rincon, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h22. Polícia Militar prende mulheres com dinheiro falso no camelódromo de Campinas. Fabiana Gomes da Silva, de 37 anos, Regiane Stefani Silva, de 21 anos, e uma adolescente de 16 anos foram flagradas portando R$ 1.150 em notas falsas. De acordo com o subtenente Paulo César, da 1ª Companhia de Policiamento de Campinas, as mulheres foram encaminhadas para a Polícia Federal, indiciadas por falsificação de moedas. Há alguns dias nós estamos recebendo reclamações aqui dos comerciantes aqui de Campinas que tem algumas mulheres que estão passando notas falsas. E hoje elas voltaram novamente com notas falsas e tentaram passar aqui em alguns comércios. Aí o pessoal ligaram para a minha viatura, a viatura minha esteve no local e fez a detenção de uma. Aí, através dessa detenção de uma, nós fomos e pegou mais 2. São 3 mulheres passando notas falsas. Elas são de Brasília. Patrícia Almeida, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h23. Polícia prende jovens acusados de roubar veículos através do GPS instalado em um dos automóveis. Numa residência no setor Retiro do Bosque, em Aparecida de Goiânia, os policiais do GPT prenderam Diogo dos Santos Souza. Apreenderam 2 menores de 16 e 17 anos. Com eles foram encontrados o veículo Vectra, um Celta, 100 gramas de maconha e munições. Na delegacia, os jovens foram reconhecidos pelos donos dos veículos e por outras vítimas de roubo a comércio. O que mais chamou a atenção do capitão PM Cardoso é o fato de serem perigosos e de terem sido presos antes. Como tem 2 menores, eles foram encaminhados a DEPAI, né? Esses menores, um de 16 e 17 anos, mas são de altíssima periculosidade. Inclusive, acabaram de ser liberados, né? Estavam presos ali, um no 8º e outro no 1º Batalhão, por furto, roubo e receptação. Foram entregues à delegacia especializada, que é a DEPAI, né? O maior também tem uma passagem por roubo, artigo 157. O maior vai ser autuado no 1º BP, Aparecida de Goiânia, por receptação e roubo. Jânio Rodrigues, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h24. E agora o plantão nas rodovias com Libório Santos. Bom dia. Olha, bom dia. Não temos boas notícias não, viu, gente? Poucos acidentes nas rodovias, isso seria uma boa notícia. Entretanto, um número muito, mas muito grande de vítimas fatais. Nós tivemos aqui nas 24 horas, em todas as rodovias goianas, federais, estaduais, 13 acidentes apenas, 9 feridos, mas 7 mortos. 2 acidentes que podem ser considerados gravíssimos. Um deles aconteceu ontem às 8h30 da noite, foi uma colisão frontal na BR-050, quilômetro 272, entre Catalão e Campo Alegre. Um caminhão Mercedes-Benz, placa XFO 1718 de Ribeirão Preto, São Paulo. O motorista saiu ileso. O segundo veículo, um Fiat Uno Mille, placa GUR 9873 de Catalão. Pedro Pires da Silva, 68 anos, fatal. Margarida da Silva, 71 anos, fatal. Jéssica Silva Furtado, de apenas 11 anos de idade, também fatal. O outro acidente gravíssimo foi às 2h15 da tarde, colisão frontal BR-060, na altura do quilômetro 463, entre Rio Verde e Jataí. Estiveram envolvidos um caminhão também e o GM Celta, placa NWD 0638 de Goiânia. Nesse carro, todos os ocupantes da mesma família morreram.
James Giovanni de Oliveira, 34 anos, Gisele Valéria Moti, 34 anos, fatal, Jander Moti de Oliveira também, acabou morrendo, e Giovana Moti também, 9 anos, vítima fatal. Libório Santos, Sistema Brasil Central de Rádio. O mundo em sua casa. Um mundo de notícias no começo do dia. 7h26. A Agência do Sistema de Execução Penal busca parceria para gerar mais empregabilidade aos presos goianos. O Fórum Empresarial de Goiás se reuniu nesta quinta-feira com a AGCEP para ampliar parcerias que permitam a criação de postos de trabalho para detentos. O diretor de reintegração social da agência prisional, Aristóteles Sakai, afirma que a ação tem o objetivo de empregar 70% dos presos de Goiás. Este encontro, ele buscou exatamente implementar uma frente de trabalho, uma frente de discussão, de planejamento, para que nós possamos atingir uma meta que é inédita no país. Hoje, a média brasileira de empregabilidade de trabalho no sistema penitenciário brasileiro é de apenas 10% dos reeducandos trabalham. Em Goiás, nós temos a melhor média certificada pelo CNJ. Então, Goiás hoje tem uma média de 23% de empregabilidade, sendo que essa média é maior no interior do que na capital. Aristóteles Sakai informa que a parceria vai qualificar os presos para que eles tenham oportunidade de emprego no mercado. Isso vai ser feito por meio dos integrantes, do Fórum Empresarial e, naturalmente, por meio dos seus instrumentos de qualificação, como o Senai, como o Senac, e os outros institutos, SEBRAE. Vamos buscar, então, que todo o sistema penitenciário, todo o reeducando, ele tenha acesso a uma qualificação profissional. Significará, a médio prazo, a possibilidade de nós atingirmos essa meta de 70% de empregabilidade. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h28. Goiás tem a segunda menor taxa de evasão escolar do ensino médio do país. A frequência de jovens entre 15 e 17 anos de idade nas escolas estaduais do país vai de mal a pior. Goiás registrou até o ano passado uma taxa de frequência de 64,1%, a segunda menor do país. A melhor taxa é do Distrito Federal, com 68,8%. Mas isso ainda não é motivo de comemoração. É o que afirma Fernando Pereira dos Santos, que é superintendente de ensino médio da Secretaria Estadual de Educação de Goiás. Nós temos aí uma taxa de evasão de perto de 36% de jovens que deveriam estar no ensino médio e que não estão, né? Não é um número que nós temos que comemorar. Nós temos que diminuir essa evasão. Assim, os outros estados do Brasil estão pior do que a gente, mas nós temos, o nosso número também é preocupante. Em todo o país, quase 1,5 milhão de jovens deveria estar nas escolas, mas desistiram de estudar. Os motivos, Fernando Pereira explica. O ensino médio, ele deságua os problemas do ensino. Então, os alunos que vêm, assim, quando a gente vai estudar, quem é esse aluno que evade do ensino médio? Esse aluno é aquele aluno que vem mal no ensino fundamental, aí quando ele chega no ensino médio, são 14 disciplinas, e aí ele desiste e deixa de estudar, né? Para o superintendente, uma saída seria preparar melhor o aluno no ensino fundamental, tornar o estudo atraente e como principal porta de entrada no mercado de trabalho. Fernando Pereira dos Santos garante que uma das ações é oferecer mais oportunidades por meio do ensino médio. Nós estamos introduzindo um ensino médio profissionalizante, trabalhando com o ensino de jovens e adultos, fazendo com que o ensino médio ele se torne mais atrativo para o jovem, para ver se o jovem permaneça e conclua o ensino médio. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h30. Jornada escolar estendida vai ser implantada em mais 113 municípios goianos. Em 2011, 325 unidades da rede estadual de ensino desenvolveram oficinas do programa Mais Educação do governo federal. A partir deste ano, mais 221 escolas de Goiás serão inseridas no sistema, que oferece 3 horas a mais de atividades diárias para alunos do ensino fundamental, além de alimentação na escola. Nesta quinta-feira, secretários e subsecretários de educação dos municípios contemplados pelo programa se reuniram em Goiânia com representantes da Secretaria
Estadual de Educação e do Ministério da Educação e Cultura para discutirem os critérios da expansão 2012. De acordo com a consultora do MEC, Ana Nery Cordeiro de Carvalho, o objetivo do programa é implantar a educação integral em todas as escolas públicas do país. Em 2011, nós tivemos 15 mil escolas indicadas para participar do programa. Para 2012, já são 30 mil escolas. A ideia é trazer para o conjunto dos profissionais de educação essa nova proposta de educação integral. O repasse do programa Mais Educação é de R$30 mil por ano para cada escola. Segundo a superintendente de ensino fundamental da Secretaria Estadual de Educação, Wanda Siqueira Batista, as escolas poderão optar por 5 ou 6 atividades entre acompanhamento pedagógico, educação ambiental, esporte e lazer, direitos humanos, entre outros macrocampos. Além de estar atraindo os alunos para a escola com carga horária mais extensa, nós temos como inserir o reforço nas duas áreas que são o foco nosso, que é português e matemática. Esses alunos são selecionados assim através da escola mesmo, os alunos que queiram ficar, estender essa carga horária. Não deixa de ser um programa de escola de tempo integral. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, o mesmo sistema utilizado pelo programa Mais Educação na rede estadual será implantado também na rede municipal de ensino fundamental. Márcia Alves para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h32. Ministério Público Federal notifica Procon e Anatel após denúncia de consumidor. No ofício encaminhado à Anatel e ao Procon Goiás, o Ministério Público Federal deu prazo de 10 dias para que prestem esclarecimentos sobre qual tratamento, procedimento e sanções aplicadas às operadoras de telecomunicações que desrespeitam os direitos do consumidor. Embora a Anatel tenha divulgado um número de quase 2 milhões de reclamações recebidas, o procurador da República em Goiás, Ailton Benedito de Souza, não está convencido e, caso constate omissão ou ação irregular, tanto da Anatel como do Procon Goiás, eles sofrerão ação na Justiça. Então nós queremos saber, por exemplo, a partir desse número que foi relatado aí, e aqui especificamente o número pertinente às reclamações do Estado de Goiás, qual o tratamento que a Anatel tem dado a essas reclamações de forma sistêmica. Não basta que a Anatel, por exemplo, reencaminhe as reclamações para as operadoras pontualmente resolverem aquela reclamação dos consumidores, e a Anatel se omitir em cumprir todas as suas obrigações. Por exemplo, no sentido de instaurar procedimentos de apuração, procedimentos para investigar se as operadoras têm descumprido sistematicamente a legislação pertinente. E aí eu chamo a atenção para o seguinte: aqueles consumidores que, bem ou mal, têm acesso aos órgãos de proteção dos consumidores, ao Procon, à Anatel, esses de alguma forma ainda têm a possibilidade de fazer as suas reclamações, de ter algum tipo de assistência, tanto desses órgãos quanto das operadoras. Mas seguramente existe aí um iceberg submerso, ou seja, um número significativo de consumidores que nem sabem o que é Procon, o que é Anatel, e que esses órgãos têm o dever de proteger os seus direitos como consumidores em geral e como consumidores de serviços de telecomunicações. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h34 agora. PM vai reforçar o batalhão escolar. O Batalhão Escolar da Polícia Militar realizou um encontro com diretores das escolas municipais localizadas nas regiões norte e noroeste de Goiânia. A intenção do encontro foi discutir formas de incrementar a rede de apoio ao trabalho da PM no policiamento das unidades localizadas nos bairros Urias Magalhães, Vila Roriz e São Judas Tadeu, onde tem havido muitas ocorrências de furtos no interior das escolas. A rede de apoio, que é composta por voluntários, tem como objetivo a prevenção, ou seja, o acionamento da polícia diante de situações suspeitas para evitar que o crime aconteça. O tenente-coronel Wesley Siqueira, do Batalhão Escolar, justifica que a rede é indispensável para o sucesso da prevenção da violência nas escolas, já que sozinha a PM não consegue vigiar todas as escolas. O nosso efetivo são 30 viaturas realizando o policiamento ostensivo em todas as escolas da nossa capital. É impossível nós estarmos ao mesmo tempo em 1.190 escolas que nós temos na capital. Por isso que nós precisamos de ser acionados. A reportagem ouviu a opinião das pessoas sobre o esforço da PM para melhorar o policiamento nas escolas. Todo lugar precisa fazer isso mesmo, né? Principalmente questão de droga, acho que precisa sim, é necessário. Eu acho que deve ter bastante polícia para vigiar muito esses malandrinhos que andam
Itaporaí. É muito importante, porque traz mais segurança, né, para os pais e também para as crianças, né? Porque hoje está feio. É gente que é pai, o filho sai de casa e nem sabe como se ele volta, né? No encontro com a PM, realizado na Unidade Regional de Educação Municipal Maria Helena Bretas, no setor Urias Magalhães, houve relatos de escolas que sofreram várias ações dos ladrões. Algumas foram furtadas 5 vezes apenas no ano passado. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h36. Comando do Policiamento de Goiânia faz balanço positivo da operação realizada para retirar indigentes das ruas. Operação Salos, o nome em latim simboliza o trabalho da Polícia Militar no combate às drogas. Em latim ele significa salvação. E também é a deusa grega que primava muito pelo bem-estar do povo e também do Estado. Então é por isso esse nome foi escolhido e essa é a intenção da Polícia Militar, de realmente da gente trazer um alento à sociedade de bem e também àqueles usuários que, na verdade, perambulam pela cidade. E nós precisamos dar uma solução para que isso seja resolvido. A explicação é do próprio comandante do policiamento da capital, Sérgio Katayama, sobre a operação que começou no último dia 10, em parceria com a Guarda Municipal, Departamento de Identificação da Polícia Técnico-Científica, de Apuração de Atos Infracionais e Secretaria Municipal de Assistência Social. O objetivo, retirar das ruas pessoas envolvidas com drogas e vários delitos. Para manter o vício, para que não se exponha aos amigos, aos familiares. Mas isso sai do controle da família, porque ele começa a furtar e às vezes até roubar dentro da sua casa, dentro da casa de amigos. E aí a família expulsa ele do seio da família. E ele vai para as ruas, onde, para manter o vício, ele começa a furtar, roubar e às vezes até a matar. E o pior de tudo é a questão do homicídio, que eles mesmos, os usuários, por falta de quitação de seus débitos junto aos traficantes, acabam sendo vítimas e aumentando aí a estatística de violência e criminalidade na qual nós da Segurança Pública somos responsáveis. 5 foragidos da Justiça foram identificados durante a Operação Salos, sendo que 2 eram menores. Já os demais, sendo que a maioria veio de outros estados para cá, recebeu ajuda na Casa da Acolhida, mas nem todos permaneceram. Grande parte voltou para as ruas de Goiânia. Para tranquilizar a população, o comandante do policiamento afirma que a polícia também está nas ruas. Nós temos alguns pontos que são boca de fumo e, principalmente com a participação da sociedade, a gente não permite que realmente se torne um local somente de usuários e de traficantes. Então nós estaremos sempre atentos através do policiamento ostensivo, fardado, onde nós iremos fazer diversas abordagens na procura de criminosos, de traficantes. Então isso vai propiciar uma segurança, uma tranquilidade a todos que moram naquelas regiões. Yara Galvão para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h39. A Agência Municipal de Trânsito retira carcaças de carros das ruas. A Agência Municipal de Trânsito, a AMT, começou a retirar a carcaça de veículos que se encontram em estado de deterioração. As carcaças estão em local público, como calçadas ou leito das vias, e além de serem potenciais criadouros do mosquito da dengue, representam um risco ao pedestre e motorista que trafegam pelas ruas de Goiânia. Ao todo, vão ser visitados mais de 40 locais no sentido de identificar onde estão as carcaças. O presidente da AMT, Miguel Thiago, explica quais são os critérios escolhidos. Nós estamos começando por uma lista que a Secretaria de Saúde nos passou de veículos sem vidro, com os pneus murchos. Com certeza, estar com os vidros quebrados já é o suficiente para a entrada de água e ser criador do mosquito da dengue. Portanto, os critérios é observar que o veículo está mais para carcaça do que para veículo em condição de trafegar. A primeira carcaça retirada foi a de um Gol, ano 1987, na rua 1058, no setor Pedro Ludovico. O dono é o educador social Vanderlei Faustino, que ficou revoltado com a ação. Eu acho que é um erro da AMT em não ter notificado os proprietários dos carros, porque o que está sendo guinchado aqui agora é o meu, mas há um quantitativo aqui em torno de 8 a 10, 15 carros constantemente aqui nesse espaço físico muito pequeno. Ele diz que ainda tinha planos para o veículo. Faltava muito pouca coisa para que eu pudesse colocar ele para circular novamente, coisa que eu vou fazer ainda esse ano. Eu vou lá, vou resgatar o mesmo, porque esse carro acho que há um valor estimativo muito grande para mim, porque esse carro já me propiciou vários passeios aí em várias praias, em Salvador,
Salvador, no Rio de Janeiro, enfim. Então eu pretendo resgatá-lo. Os veículos foram levados para o pátio da AMT. O dono que quiser recuperar a carcaça tem que pagar multa, taxa de remoção e os valores correspondentes às diárias. Paulo Henrique Santos, para o Sistema Brasil Central de Rádio. Em contato com a nossa produção, a AMT disse que tentou notificar Vanderlei, mas o dono do carro não apareceu para receber a notificação. A AMT diz que a operação foi legítima. 7h41. Moradores de área de risco na Vila Romana começam a ser transferidos. De acordo com a Secretaria Municipal de Habitação, 16 famílias devem ser removidas das margens do córrego Palmito, na Vila Romana, até o mês de outubro. Deste total, 8 famílias estão em situações mais graves e serão removidas em no máximo 30 dias. Na manhã desta quinta-feira, 7 pessoas da mesma família, entre elas 5 menores que moravam em um único cômodo, em condições totalmente insalubres, foram transferidas para uma casa doada pela Prefeitura no residencial Orlando Moraes, região norte de Goiânia. Segundo o coordenador executivo da Defesa Civil Municipal, Eliseu Lustosa, o local oferece vários riscos aos moradores. Nós encontramos sempre uma situação nessas residências de alto risco, não só de desmoronamento, mas também da qualidade de vida das pessoas. Existem ainda muitas situações de dificuldade, até de sobrevivência, de alimentação, até de condições higiênicas, questões sanitárias. E daí a nossa preocupação e a retirada imediata. Segundo a Defesa Civil, algumas famílias cadastradas pela Secretaria Municipal de Habitação vivem há mais de 15 anos nessa região, considerada de alto risco, e todas serão beneficiadas com a moradia popular do Programa Prioritário de Investimento da Prefeitura de Goiânia. Para que novos moradores não voltem a utilizar as áreas desocupadas, os imóveis serão demolidos. Depois de removidas, o imóvel é demolido, até para que não haja um vício de continuidade do problema. E muitas vezes, quando não ocorre essa questão da ocupação, dá também a situação de ficar ali como mocó, servindo de situações que favorecem aos crimes, aos ilícitos em geral. A meta da Secretaria Municipal de Habitação é eliminar todas as áreas de risco em Goiânia até 2013. Márcia Alves, para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h43. Hospital Araújo Jorge normaliza fornecimento de medicamentos. A falta de alguns medicamentos para pacientes com câncer no Araújo Jorge tem se tornado frequente em determinadas épocas do ano. Segundo a Associação de Combate ao Câncer em Goiás, que gerencia o hospital, no início do ano, o recesso dos fornecedores provocou a falta dos remédios. Criseide Castro, que é presidente da associação, diz que os procedimentos para normalizar o fornecimento já foram tomados. Já viabilizamos os itens, inclusive quando essa notícia foi para a imprensa, a compra dos medicamentos já tinha sido realizada e começaram a chegar. Tem alguns medicamentos que vão demorar mais, que alguns vêm de São Paulo, outros nós fizemos pregão, que vem por licitação e demora um pouco mais. Mas o fato é que todos os itens que estavam precisando ser comprados foram comprados. Além da burocracia na compra dos medicamentos, o Araújo Jorge tem um déficit mensal de cerca de R$300 mil. Em relação à reclamação dos pacientes que vêm para sessões de rádio e quimioterapia e não são atendidos, a presidente da associação diz que quer melhorar o planejamento da instituição. Primeiro, tentando nos organizar internamente mais, para não ter a dificuldade do paciente, que às vezes a gente tenta comunicar com o paciente para ele vir e há uma dificuldade para essa comunicação. E nós já estamos preparando mais os recursos humanos para estar fazendo esse atendimento, evitar essas viagens do paciente para chegar aqui e ter que voltar na próxima semana. Eu já pedi uma audiência com o prefeito, também em busca do governador, para que eles possam viabilizar para nós um caixa, onde a gente possa ter esse caixa de reserva, para não, quando ter essas falhas no sentido de recesso, a gente ter no estoque o medicamento para não acontecer a falha que aconteceu agora. Começo de ano, normalmente, nós temos esse tipo de problema. Riva Cram para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h45. Decisão que determina se as universidades públicas podem ou não cobrar matrícula e mensalidade deve ir para o Supremo Tribunal Federal.
Mesmo com a decisão do desembargador federal Fagundes de Deus contra a cobrança da taxa de matrícula e mensalidade nos cursos de pós-graduação na Universidade Pública, sendo citada a Universidade Federal de Goiás, para o diretor da Faculdade de Direito da UFG, Cleuler Barbosa das Neves, a matéria vai parar mesmo no Supremo Tribunal Federal, pois provocou opiniões contrárias. O relator foi Daniel Paes Ribeiro. Então, a sexta turma, por decisão unânime aqui, decidiu exatamente no sentido contrário. Não tem argumentos em um e em outro sentido. Só uma decisão isolada não quer dizer muita coisa. E no final das contas, essa matéria, como ela depende de interpretação e aplicação direta de um artigo da Constituição Federal, um ou mais artigos da Constituição Federal, ela deve ser realmente decidida em última instância no Supremo Tribunal Federal. A UFG sustenta que os cursos de especialização não têm orçamento federal e dependem da contribuição financeira dos alunos. Dotações orçamentárias vêm para cobrir os cursos de graduação, mestrado e doutorado. E a Universidade Pública já cumpre um amplo papel. Sabe o que vai acontecer se no final das contas, porventura o Supremo vier, disser que esse tipo de curso também tem que ser gratuito? Simplesmente as universidades públicas não oferecerão mais especialização. Jânio Rodrigues para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h47. Goiás traz de volta a lateral que esteve no Palmeiras e no Cruzeiro. As notícias do esporte você confere a seguir. O mundo em sua casa tem a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1. O mundo em sua casa. Esporte. Atlético faz 2 jogos treinos antes da estreia no Campeonato Goiano. Qualquer um não serve para o Atlético, por isso a diretoria segue se movimentando com paciência, tendo em vista que a necessidade urgente do momento é para a lateral esquerda. Já existem alguns nomes, porém, que não foram divulgados, e fica aí a expectativa de a qualquer momento ser anunciado o nome de um jogador para esta posição. O Atlético que fará 2 jogos treinos antes da estreia do Campeonato Goiano. O primeiro será hoje às 16 horas contra a equipe amadora do Vasco de Itaberaí no CCT do Urias Magalhães. O outro acontece na terça-feira, porém não foi divulgado contra quem, onde será e que horas acontecerá o jogo. O Atlético que fará o seu primeiro clássico no Campeonato Goiano no dia 5 de fevereiro, dar o domingo, às 17 horas no estádio Serra Dourada contra o Goiás. Rondinelli Dantas para o Sistema Brasil Central de Rádio. Goiás traz de volta o lateral Vitor. A diretoria promete mais reforços. A diretoria do Goiás apresentou ontem o lateral direito Vitor, 29 anos, ex-jogador do Craque de Catalão de 2002 a 2005. No Goiás jogou de 2005 a 2010, foi para o Palmeiras, depois Sport e Cruzeiro. Em nenhum desses 3 últimos, Palmeiras, Sport e Cruzeiro, ele não conseguiu demonstrar um bom futebol. Tanto é verdade que foi colocado à disposição para negociação do Palmeiras, carta fora do baralho. Aos 29 anos, Vitor está de volta por empréstimo até o final da temporada. É o 12º jogador contratado pela diretoria do Goiás para 2012. O responsável pelo departamento de futebol do Goiás, Marcelo Segurado, garante que de 2 a 3 jogadores possivelmente serão contratados até a estreia no Campeonato Goiano. Um lateral esquerdo, um volante e mais um atacante. O Goiás inicia o Campeonato Goiano dia 22, 5 da tarde na Serrinha, diante da Aparecidense, tentando aí quebrar uma sequência de 2 anos sem conquistar o título e tentando impedir o tricampeonato do Atlético. Vinícius Silva para o Sistema Brasil Central de Rádio. Agora são 7h49. Vila traz mais um atacante para as disputas do Goiano de futebol. O Vila Nova apresentou a 17ª contratação desta temporada 2012. Ontem à tarde no Anésio Brasileiro Alvarenga, o atacante Wesley, 20 anos de idade, vem por empréstimo de 1 ano junto ao Atlético Mineiro. O jogador foi apresentado e já partiu para os trabalhos, para os treinamentos. Segundo ele, para o amistoso de amanhã à tarde em Brasília contra o Brasiliense, se o técnico Roberto Cavalo precisar, ele está à disposição. Não está 100%, mas está numa condição aceitável para já trabalhar a serviço do Vila Nova neste jogo amistoso. Diga-se de passagem, o último do Vila antes do início do Campeonato Goiano. O Vila que estreia fora de casa contra o Craque de Catalão.
Hoje a diretoria do Vila Nova terá uma resposta do Santos quanto à situação do atacante Thiago Luiz. Além dele, os diretores do Vila devem anunciar ainda mais um zagueiro, 2 volantes e um meia. Paulo Massad para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h51. Essas foram as notícias do esporte. O mundo em sua casa. A informação em cima do fato. A Receita Federal autorizou os bancos a informarem rendimentos financeiros aos clientes via e-mail ou caixa postal do Internet Banking para a declaração do imposto de renda. De acordo com a instrução normativa publicada no Diário Oficial da União, o informe por meio eletrônico poderá ser enviado inclusive a clientes no exterior. A Receita Federal informou ontem que as regras do imposto de renda da pessoa física de 2012, ano base 2011, deverão ser divulgadas no fim de janeiro ou no início do mês que vem. A entrega das declarações deve começar em 1º de março. O valor mínimo de recolhimento para a Previdência Social foi reduzido. Instrução normativa da Receita Federal, publicada ontem no Diário Oficial da União, diminuiu de R$ 29,00 para R$ 10,00 o valor mínimo de preenchimento da Guia de Previdência Social. Com a decisão, a Receita deu às contribuições previdenciárias o mesmo tratamento que os demais tributos. Atualmente, o valor mínimo do documento de arrecadação de receitas federais, guia por meio da qual o contribuinte paga impostos ao fisco, também corresponde a R$ 10,00. 7h52. A Agrodefesa conclui mapeamento de áreas de risco para o mal da vaca louca. O levantamento, que é uma determinação do Ministério da Agricultura, foi realizado com a aplicação de questionários nos 246 municípios goianos. Segundo o coordenador do Programa Estadual de Controle da Raiva da Agrodefesa, Leonardo Guimarães, o objetivo é a prevenção, já que o Brasil nunca registrou casos da doença. Ele explica que o trabalho foi para mapear locais onde há riscos de alimentação de bovinos com proteína animal, que está proibida desde 2004. A doença ela é um pouco diferente, ela não é como a fitose, como a raiva, que é uma doença transmissível. A principal fonte de transmissão dessa doença é através da contaminação de alimentos pelo prion, que é o agente infeccioso. Esse prion ele pode estar na ração que é dado a frangos, que pode ser fornecido, por exemplo, a equídeos e pode vir a contaminar bovinos. O risco, então. Dentre eles está, por exemplo, municípios que contam com produção de farinha de carne e osso, porque farinha de carne e osso é produto de origem animal. Se o município produz, tem disponibilidade. Não pode fornecer isso ao animal. Mas se o município tem alguma indústria que produz isso daí, já é um ponto de risco, já é um ponto em que nós vamos voltar mais a nossa atenção e nós vamos fazer uma fiscalização um pouco mais efetiva naquele município. Os questionários foram encaminhados ao Ministério da Agricultura, que define estratégias de fiscalização. O Brasil quer conseguir o índice insignificante para o mal da vaca louca. Atualmente, o risco é tido pela comunidade internacional como controlado. Karine Pinheiro para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h53. Segplan vai mudar a forma de cálculo do índice de preços ao consumidor. A partir deste mês de janeiro, vários institutos de pesquisa vão mudar alguns critérios no cálculo da inflação, especialmente o índice de preços ao consumidor amplo IPCA, medido pelo IBGE. De acordo com o IBGE, as mudanças se justificam em função das alterações no hábito de consumo do brasileiro verificadas nos últimos anos, em decorrência do surgimento de uma nova classe média. Atualmente, por exemplo, há menos gastos com educação e mais despesas com bens duráveis. O economista Marcelo Eurico, da Secretaria de Gestão e Planejamento, Segplan, diz que o órgão fará pequenos ajustes na estrutura do cálculo da inflação em Goiânia, pois o atual método de pesquisa já é bem parecido com os novos critérios que serão implantados. A pesquisa que a Segplan divulga mensalmente, que é o IPC Goiânia, ela tem uma base de renda um pouco menor que a do INPC divulgada pelo IBGE. Né? A do IBGE são 6 salários mínimos e a do IPC são 5 salários mínimos de renda familiar. E isso torna muito próximo, né? E na avaliação que nós fizemos agora aqui dentro da Segplan, a gente pôde ver que a estrutura nova que a POF traz é muito próxima da estrutura que a Segplan já divulga para essa faixa de renda. Ou seja, nós iremos sim fazer essa atualização, mas ela não ocorre agora no momento, mas há muita proximidade dos dados, ou seja, a base de comparação continua sendo a mesma. Eurico cita as principais mudanças no hábito de consumo do goianiense verificado pela Segplan. Grupos como a alimentação fora do domicílio ganham mais peso em alguns itens, educação perde peso para outros itens, habitação, despesas pessoais e
Alguns itens de despesa como vestuário também ganham mais peso dentro dessa nova estrutura. No plano nacional, o IBGE constatou também como alteração no padrão de consumo do brasileiro os gastos com passagens aéreas. Há alguns anos, os reajustes nos preços dos bilhetes praticamente não pesavam no orçamento de quem ganha até 5 salários mínimos, pois apenas a classe média alta viajava de avião. Vanderlei Araújo, Sistema Brasil Central de Rádio. 7h56. Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Goiás oferece tratamento de emergência para a população. Fraturas, cirurgias de extração dentária, tratamento de cáries e abscessos são alguns serviços oferecidos gratuitamente. O diretor da Faculdade de Odontologia da UFG, Gersinei Carlos de Freitas, explica como é possível ter acesso ao atendimento. Nós fazemos parte da rede de saúde de Goiânia, do SUS, via Secretaria Municipal de Saúde. A pessoa passa a ir à faculdade. Na primeira avenida, esquina com a Praça Universitária, está em frente à reitoria ali da Universidade Católica. O telefone para contato é o 3209-6068. Ela é atendida por ordem de chegada e ela é atendida, fala que quer ser atendida na urgência, está com dor. E aí ela aguarda, se não tiver ninguém, ela já é atendida de imediato, não precisa ter cadastro. Gersinei Carlos alerta que simples hábitos de higiene podem ajudar na prevenção de problemas na saúde bucal, o que pode evitar doenças mais graves. Com a higienização, com a escovação dos dentes, limpeza da língua, com a própria escova, mesmo sem pasta, escovar o dorso da língua e escovando os dentes pelo menos 3 vezes ao dia. Isso é muito importante para evitar que forme uma camada sobre os dentes, uma placa bacteriana, e com a digestão essas bactérias liberam um ácido que perfura o esmalte dental e vai destruindo os dentes das pessoas. E isso num estágio mais crônico, mais elevado, vai até a perda do elemento dental e a perda óssea também, e pode levar a problemas mais graves como câncer bucal, câncer de lábio. No mês de janeiro, o atendimento é feito de segunda-feira a sexta-feira, apenas no período da manhã, das 8 horas ao meio-dia. A partir de fevereiro, o serviço também será oferecido das 14 horas às 18 horas. Patrícia Almeida para o Sistema Brasil Central de Rádio. 7h58. O ator Reinaldo Giannichini recebeu ontem no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo uma infusão de células-tronco como parte do autotransplante de medula óssea. Ele luta contra um câncer no sistema linfático desde agosto do ano passado. Segundo o boletim médico divulgado ontem à tarde, o procedimento transcorreu sem problemas e o ator vai ficar internado para recuperação. No autotransplante, células saudáveis que os médicos retiraram do ator em dezembro são reimplantadas para ajudar na recuperação da medula óssea. Com isso, ele deverá se recompor com células saudáveis. O Conselho Nacional de Imigração, órgão ligado ao Ministério do Trabalho, aprovou a concessão de 1.200 vistos por ano para haitianos que pretendem vir para o Brasil. O documento, válido por 5 anos, dá direito de o estrangeiro trabalhar e trazer a família para o país pelo mesmo período. Os 2.400 haitianos que estão no Acre e no Amazonas serão regularizados. Outros 1.600 que também imigraram ilegalmente já receberam os vistos. Uma pessoa morreu e 11 ficaram feridas no desabamento da laje de um prédio em obras na Vila Nova Cachoeirinha, zona norte da capital paulista. A construção, que tem 300 metros quadrados, pertence à Secretaria Estadual de Cultura e seria inaugurada em abril. A Defesa Civil disse que há risco de novo desabamento. E em Minas Gerais, 137 cidades já decretaram situação de emergência desde o início do período chuvoso em outubro. Mais de 50 mil pessoas precisaram deixar suas casas por causa dos prejuízos deixados pela chuva. O número de mortes por causa de temporais pode chegar a 19. Até agora, são 15 vítimas confirmadas, uma morte sendo apurada e 3 pessoas estão desaparecidas. E o Corpo de Bombeiros de Sapucaia, no centro-sul do Rio de Janeiro, encontrou ontem os corpos de mais 2 vítimas de um deslizamento de terra que atingiu 8 casas. Com isso, subiu para 22 o número de mortos na cidade. Segundo a Defesa Civil, não há mais vítimas no local. O Rio de Janeiro contabiliza 24 mortes por causa das chuvas este ano. Em Goiânia, 8 horas e termina mais uma edição do Mundo em Sua Casa, que teve a apresentação de Karine Pinheiro e Gil Bonfim. Redação e edição: Adam Mendes, Antônio Correia, Marcelo Cabral e Wendel Franco. Direção de estúdio: Rossana Gomes. Chefes de reportagens: Ione Chagas e Almir Costa. Operação de áudio: Otair José.
Central Técnica Frederico Pita. Gerência do Sistema de Rádio Suede Barbosa. Direção de Telerádio Difusão Abadia Lima. Para você um ótimo final de semana. Bom dia, Karine. Bom dia, você ouvinte. Até amanhã às 7 da manhã. Este foi pela Rádio Brasil Central e RBC FM 90,1. O Mundo em Sua Casa. O jornal falado de maior tradição no Centro-Oeste brasileiro. O Mundo em Sua Casa. A informação em cima do fato. Um mundo de notícias no começo do dia. O Mundo em Sua Casa voltará sempre com a marca da Rádio Brasil Central e da RBC FM 90,1.